Olá! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é sobre PI, Plano de Ensino Individualizado. Você já ouviu falar? Sabe para que serve? Quando utilizar? Quer saber mais? Vem comigo! O PEI é um documento utilizado para adaptação curricular das crianças que apresentam alguma deficiência ou transtorno relacionados à aprendizagem. É um documento muito valioso e elaborado a várias mãos. É muito importante que o professor da sala regular, o psicopedagogo da escola, o professor de AE e a equipe gestora e pedagógica da escola esteja envolvido na elaboração e execução desse plano. Mas antes de iniciarmos sobre a nossa fala sobre execução, vale a pena ressaltar alguns pontos importantes. Primeiramente, a avaliação diagnóstica. Por que a avaliação diagnóstica é tão importante? Porque é a partir deste conhecimento que você vai descobrir do seu aluno que você vai propor objetivos a serem desenvolvidos e propostas a serem trabalhadas com o seu aluno em sala de aula. Mas essa avaliação não é só referente aos conteúdos que o seu aluno já sabe ou precisa aprender. Quando se trata de crianças com deficiências ou alguns transtornos comportamentais ou de aprendizagem, é importante que avaliemos outros aspectos, como por exemplo, os comportamentos, a avaliação dos comportamentos. Se o seu aluno tem uma boa concentração, se consegue seguir com o olhar as propostas ou o que você pede, se permanece sentado em sala de aula, se apresenta alguns comportamentos como gritos, agitação durante os momentos de atividades, se apresenta algumas determinadas sensibilidades de cunho do processamento sensorial. Enfim, é o momento de você descobrir nessa avaliação diagnóstica como são os comportamentos do seu aluno e o que causam determinados comportamentos. Porque isso vai ajudar muito na elaboração das propostas. Você, por exemplo, se você apresenta uma criança com concentração restrita em sala de aula, você não vai poder elaborar uma proposta longa e que exija concentração exacerbada da sua criança. É importante manter o foco naquilo que ela consegue e é capaz. Outro cunho para nossa avaliação são as habilidades acadêmicas. Aí sim entram alguns conteúdos de cunho conceituais, mas principalmente os procedimentais, o que a sua criança já sabe e é capaz de fazer. Se a sua criança apresenta uma boa coordenação motora fina, se ela já escreve, se ela sabe recortar, se ela sabe colar, se ela consegue manusear livros, se ela apresenta concentração com relação a foco em determinadas imagens, se é uma criança que já apresenta habilidade de escrita, leitura, cálculo, enfim. É o momento de você conhecer o que o seu aluno já é capaz. E, por fim, avaliar os conhecimentos acadêmicos com relação à faixa etária. Porque sim, você pode apresentar alunos que precisam apenas de pequenos ajustes, mas que acompanha a série em que está inserido, os conteúdos, os objetivos, mas vai precisar de ajustes, por exemplo, na execução de algumas propostas, textos muito longos, uma criança que apresenta dificuldade, por exemplo, na leitura e interpretação, então você vai ter que adaptar textos e fragmentá-los em partes para facilitar a interpretação. É uma criança que tem facilidade com questões objetivas, então você vai ter que desenvolver várias propostas para ela voltada nas questões de múltipla escolha. É uma criança que já sabe procedimentos na resolução de problemas, mas aprendeu apenas alguns procedimentos. Então, para facilitar, você vai desenvolver os mesmos procedimentos em outras propostas, em outros conteúdos. Enfim, é o momento de você avaliar os conhecimentos acadêmicos do seu aluno. O que ele é capaz de realizar junto com a sala e o que a gente vai precisar elencar algumas adaptações. Bom, o PEI, logo após você executar e avaliar o seu aluno, isso leva um tempo, a gente sabe que isso leva um tempo, né? Então, logo após você passar por esse momento de avaliação de conhecimento prévio, a gente chama a família e coloca para ela o que a gente vai trabalhar com o aluno, qual é o nosso ponto importante, o que a gente vai desenvolver bimestre a bimestre com esse aluno. Por quê? É muito importante que a família seja parceira neste momento.
Ela precisa saber o que a gente vai trabalhar e quais os objetivos elencados com aquele aluno. Isso é trazer a família para dentro da escola. Você não está chamando a família apenas para festinhas comemorativas ou uma reunião de pais. Você está chamando a família para o trabalho que é dela, de acompanhar a vida escolar do aluno. Muitas vezes, as famílias das nossas crianças que apresentam alguma deficiência ou algum transtorno se sentem meio acuadas em participar da vida acadêmica da criança, por não saber o como e a maneira como agir com essa criança. E aí vale a pena você, professor, ir contando passo a passo para a família os avanços que você teve com relação às propostas. Você às vezes executou uma proposta que deu super certo. Conta para a família como que foi, qual o tempo de concentração. Você mandou uma tarefa para casa de uma atividade que a criança já executou em sala de aula. E aí, conta para a família como que foi realizar essa atividade com essa criança em sala de aula. É o momento de mostrar que o PEI está sendo efetivo. Mas, inicialmente, você apresenta as propostas para a família tem que ter conhecimento do que será trabalhado com o seu filho, né, com a sua criança. Provavelmente, esse termo PEI, ele sofre alguma alteração aí nos próximos meses com a nova Política Nacional de Educação Inclusiva. Mas o importante mesmo é a funcionalidade dele. Então, no momento atual, esse é o PEI, esse é o documento norteador. E aí, conforme a gente for recebendo as mudanças aí na nova política, a gente traz para vocês aqui no nosso canal também. Bom, você já avaliou, já entendeu o que seu aluno sabe, de onde você deve partir. Agora a gente parte para o planejamento e a execução desse documento. Primeiro ponto. Todas as suas propostas devem ser contextualizadas. O seu aluno tem direito de ter acesso ao currículo. Portanto, não adianta você estar ensinando Chapeuzinho Vermelho para a turma e planejar atividades da Peppa para ele. São atividades que devem estar em consonância com o que está sendo ensinado para a turma. O que vai mudar em todo esse seu planejamento? Os objetivos que você vai elencar com o seu aluno. Então, na hora de estabelecer metas, estabelecer objetivos, estabeleça objetivos possíveis. Não adianta um documento todo lindo e rebuscado, cheio de objetivos, sendo que ele não funciona. Esse documento tem que ser um documento vivo. Sabe? Aquele documento que você faz risquinhos do que deu certo e do que não deu? Pois é, esse é o PEI. Se for uma criança que apresenta um comportamento considerado difícil ali para os padrões da sala de aula, vale a pena você elencar também metas comportamentais, um planejamento mesmo do protocolo de conduta, do como agir. Então, por exemplo, se você estabelece que vai realizar atividades de alfabetização baseadas em cruzadinhas, e deu certo no primeiro bimestre, coloque isso também para outros professores. Por exemplo, se é uma criança que passa por diversos professores. Foi uma estratégia de conduta que deu certo, foi um procedimento que deu certo. Ou, se sempre depois do intervalo você realiza atividades de interpretação, porque você percebe que é um momento que seu aluno volta mais concentrado, porque gastou energia, porque correu, e aí ele consegue se concentrar mais, estabeleça isso como um protocolo. Então, sempre depois do intervalo, você vai oferecer atividades para o seu aluno de contenção, que ele consiga ali focar naquela atividade, porque é o momento que você percebe que o tempo de concentração dele é maior. Ou, por exemplo, como eu já mencionei, as atividades de múltipla escolha são atividades que deram super certo. Estabeleça como um protocolo em atividades de interpretação, por exemplo, ao invés de passar longas questões em que ele precise pensar e buscar várias informações ali no cérebro. Não, você já oferece para ele ali opções de escolha com relação ao texto. Isso também pode ser um protocolo com relação à interpretação. E isso vem descrito no PEI? Sim, é importante que quanto mais esmiuçado esse PEI for, mais funcional ele será. E quanto mais participação efetiva dos professores ele tiver, mais funcional ele será. O professor da sala regular ou o professor que trabalha com disciplinas específicas tem que ser o responsável por estabelecer metas, conteúdo a conteúdo. O professor de sala de recursos ou psicopedagogo, ele vem trazer estratégias funcionais. Outro ponto específico do PEI que vale a pena. Eu não costumo colocar, mas com a leitura e as pesquisas, eu estou percebendo que pode ser um fator importante de inserir no PEI.
um espaço para a gente registrar como foi determinada a proposta, como foi o processo de determinado objetivo, né? A resolução, como que foi aquele tempo em que o aluno se debruçou e trabalhou em cima de determinada meta. Por quê? O registro é o nosso apoio na avaliação do nosso aluno, se deu certo, se não deu, por que não deu, o que mudar, de que maneira fazer, qual material estruturado inserir. Então, vale a pena ali, além dos objetivos, dos conteúdos, colocar um espacinho de avaliação onde você possa registrar o passo a passo de como foi executar determinada proposta. Bom, como eu já coloquei, os pais têm direito ao acesso a esse documento e é muito importante que eles também tenham acesso à avaliação. Muitas vezes seu aluno não vai realizar provas ou ter um boletim mensurado com mensuração de notas. O que, assim, há muito que se conversar, porque eu acredito sim que as crianças têm o direito de ter a mensuração de notas ali com relação ao que foi desenvolvido e proposto em cima do que pensamos para ela. Mas é importante que você tenha um documento registrando esse passo a passo. Então, se esse seu aluno teve, por exemplo, 9 em português e o conteúdo dele está adaptado, você propôs um PEI com objetivos diferenciados do da turma, como saber por que esse seu aluno teve 9 em português, se ele está, por exemplo, no 3º ano e ele ainda não é alfabetizado? Quais os objetivos para um 3º ano? Era X. Mas e para o seu aluno? Era X. Diferente. E ele conseguiu atingir o objetivo que eu propus. Por isso que ele teve 9. E ali no campinho do seu PEI de registro já está descrito quais as conquistas que seu aluno teve. Então, o PEI precisa sim ser um documento vivo, funcional e que todos tenham acesso. Inclusive, se o seu aluno já estiver maior, adolescente, lendo, sabendo das competências necessárias para a interpretação desse documento, ele também pode ter acesso a esse documento. Bom, espero ter trazido bastante informação para vocês na construção desse documento tão valioso nos dias de hoje. Gostou desse vídeo? Dá um like aqui, curte nosso vídeo, compartilha nosso vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, o que você está esperando? Um beijo!